Olá, que a paz e a graça de nosso Deus esteja com todos. É meu desejo encontrar todos vocês na doce paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos fazer uma pequena reflexão no livro de São Mateus, capítulo 24. Tem alguns assuntos de muita importância para os nossos dias. São Mateus 24, verso 4, Jesus nos diz assim: acautelai-vos que ninguém vos engane. No verso 5 diz que muitas pessoas virão em nome de Jesus Cristo. No verso 6 fala que nós veremos rumores de guerra, veremos muitas as coisas que vão estar acontecendo, mas que não é para nós nos assustar. O verso 7 diz que se levantará nação contra nação, haverá terremoto e peste em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio do fim. Nós começamos o mês de 2020 com incêndios. Nós tivemos incêndio na Amazônia, nós tivemos incêndio na Austrália. Também nesse exato momento está acontecendo, podemos dizer, uma tempestade de furacão na África. E por que não está sendo noticiado isso? Porque existe essa pandemia do Covid-19 que está, podemos dizer assim, sendo a atenção do mundo. Mas não para só por aí. E o interessante é notar, no verso 8, que isso é só o princípio das dores. Isso dá a entender o quê? Então, que mais alguma coisa irá acontecer. E o que eu notei agora para o mês de abril, os primeiros dias do mês de abril, é que as pessoas começaram a buscar a Deus novamente, podemos dizer, no Brasil. Não vamos estar falando de outra parte do mundo, porque a gente vai se situar somente no Brasil. Então, alguns meses atrás, aqui no Brasil foram feitos alguns eventos onde várias pessoas, tanto do Brasil como de outras partes do mundo, vieram para uma grande festa que teve aqui no Brasil. E nessas festas, o nome de Jesus foi ridicularizado. Então, muitas pessoas acreditam que por terem feito isso, é uma consequência do que está acontecendo agora aqui no Brasil. Mas nós sabemos que era uma profecia. E agora as pessoas começam a buscar o nome do nosso Deus. Mas outra coisa que nos chama bastante atenção é que milhares de pessoas no Brasil começaram a fazer estoque de alimentos em suas casas. Alguns, os que tinham mais poder aquisitivo, um pouco mais, e os que não têm tanto poder aquisitivo fizeram o que podem. Algumas pessoas só conseguiram repor as suas remessas de alimento agora quando saiu o vale ou o pagamento que eles recebem. Então nós vemos que tem um ato positivo nisso tudo, que as pessoas começaram a buscar Deus novamente. Mas o que me chama a atenção é o verso 12. Nos diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito se esfriará. Hoje o que é que nós temos visto? São igrejas, são ONGs se associando, alguns empresários fazendo cestas básicas, aquelas marmitex, e levando para as pessoas. Um ato positivo, ou seja, as pessoas começaram a ficar mais solidárias uns com os outros. Mas essa pandemia, ou podemos também chamar de peste, que a Bíblia chama de peste, mas também podemos mencionar como pandemia, em dado momento isso vai passar. Vai passar. A grande pergunta que fica para mim e para você é a seguinte: será que depois que passar toda essa tormenta dessa pandemia, dessa Covid-19, esse novo coronavírus, será que as pessoas estarão buscando a Deus como têm buscado? É uma pergunta que fica para mim e para você.
Outra situação que me chama bastante atenção é que nunca na história do Brasil a gente viu falar de um jejum e uma oração a nível nacional. E o presidente que nós temos, ele convocou isto. Aí fica, alguns fizeram, algumas pessoas aderiram, outros não aderiram, mas não importa. O que importa é o que diz a palavra do Senhor. Então, em dado momento, hoje nós temos alimento, o Ministério acredita que temos alimento para abastecer a nível do que o Brasil produz, um ano o mundo inteiro. No que ele produz, ou seja, se ele vende alimento para um país, ele tem para um ano. Mas o que a Bíblia nos diz, ou o Espírito de Profecia, nos fala o que nós devemos fazer. A irmã White, ela coloca até nós alguns apelos que ela gostaria que o povo de Deus fizesse. E ela nos diz assim: apelo para abandonar as cidades. Então a irmã White, ela faz um apelo. Aqueles que puderem, que conseguirem vender suas propriedades e suas casas e saírem desse lugar, das grandes cidades, esse seria o ideal. Olha o que ela diz no Espírito de Profecia, no livro Vida no Campo, das páginas 10 até a página 3, a gente vai estar lendo só alguns blocos que eu achei necessário. Diz assim: poucos reconhecem a importância de evitar, quanto possível, todas as associações contrárias à vida religiosa. Ao escolher seu ambiente, poucos tornam a prosperidade espiritual sua primeira preocupação. Então, muitos de nós, quando vão comprar suas casas, suas propriedades, não querem saber se vai ser num lugar bom ou não. O que eles querem saber é que está perto do comércio, é bem localizada, no centro comercial e por aí vai. E muitos de nós, infelizmente, preferimos como se diz, as grandes aglomerações. O Espírito de Profecia também diz que as cidades serão sacudidas. Diz que haverá um tempo em que as cidades serão alvo dos juízos divinos. Dentro em pouco tempo, as cidades serão terrivelmente sacudidas. Não importam quais sejam as dimensões e a solidez dos edifícios, nem quais as precauções tomadas contra incêndios. Quando Deus tocar esses edifícios, dentro de poucos minutos ou algumas horas, ficarão reduzidos a escombros. Sobrevirão calamidades. Calamidades as mais terríveis, totalmente imprevistas, e essas situações se seguirão uma a outras. Se atentarem para a advertência que Deus tem feito e as igrejas se arrependerem, apegando-se de novo ao seu conserto, então outras cidades podem ser poupadas por algum tempo. Mas se o homem que tem sido enganado continuar no mesmo caminho em que tem estado, Deus permitirá que sofram calamidades para que desperte. Se o povo de Deus tivesse o senso da destruição iminente de milhares de cidades, agora quase entregues à idolatria. Se o povo de Deus tivesse esse senso do que vai acontecer daqui a pouco tempo. Que Deus nos ajude a nos despertar desse sono, dessa letargia que nós temos. Uma outra parte nos diz assim no Espírito de Profecia, que vai ter crimes, fomes e epidemias. Vejam que está no plural, epidemias. E nos diz assim: Satanás está trabalhando na atmosfera, envenenando-a. E aí dependemos de Deus quanto à vida. Nossa vida presente e eterna. Então nós dependemos de Deus tanto na vida atual como também na eterna. E estando na posição em que nos encontramos, importa estarmos inteiramente alerta.
totalmente devotados, de todo convertidos e consagrados a Deus. Mas parece que nos achamos como paralisados. Deus do céu, desperta-nos. Mensagem escolhida, volume 2, página 52. Eu acredito que o momento em que estamos vivendo, não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro, é um momento de reflexão. É um momento de nós avaliarmos o que temos feito até o presente momento. O que é que nós temos feito? Muitos de nós vão poder estar dizendo, agora eu não consigo fazer algo, eu não posso fazer nada. Não, você pode estar fazendo sim. Compartilhe os áudios, compartilhe versículos bíblicos, compartilhe, se for possível, esse vídeo também em algum canal. Leve a mensagem de Deus, ligue para alguém, faça alguma coisa. Mas o que nós precisamos é que quando acabar essa pandemia, é um plano, não vou dizer globalizado, o ideal seria, mas nós precisamos de um plano a nível nacional, um plano a nível local. O Espírito de Profecia diz que nós estamos como paralisados. Como que é uma pessoa paralisada? Ontem eu estava falando com o meu pessoal aqui em casa. Muitas vezes a gente falou do paralítico e depois falamos do paraplégico. Teve alguém que ainda questionou assim, mas o paraplégico ainda consegue mexer o olho. Nós estamos assim. Estamos mexendo somente o olho, o malemar, a mão. Que Deus nos ajude, nos desperte, para que quando Deus vier, nós possamos estar fazendo algo para o nosso Deus. O Espírito de Profecia continua dizendo, Mensagens Escolhidas, volume 3, na página 391. Deus não tem impedido que os poderes das trevas levem avante sua ímpia obra de poluir o ar. Uma das fontes de vida e nutrição, com um veneno fatal, não é somente afetada a vida vegetal, mas o homem sofre de epidemias. Essas coisas são o resultado de gotas das taças da ira de Deus que estão sendo bonificadas sobre a terra e constitui apenas débeis representação do que acontecerá no futuro próximo. Então, isso que nós estamos vendo são apenas gotas. Aqui a palavra, a irmã White fala da palavra gotículas. Pequenas bonificação. Agora vocês imaginem quando for o auge de todos esses acontecimentos. E como nós falamos no começo dessa mensagem, que as pessoas estão compartilhando seus alimentos com caminhoneiros em periferias, com os mais pobres. As ONGs estão levando alimentos para aqueles que moram na rua. Mas olha o que o Espírito de Profecia fala sobre o assunto. As fomes aumentarão. Epidemias arrebatarão milhares de vidas. Perigos provenientes dos poderes de fora e de atuações satânicas por dentro estão por toda parte no ar. Então, quer dizer o quê? Que na base que for chegando no final da história do nosso planeta, as fomes vão aumentar. As calamidades serão piores. Então, tudo vai, como diz, vai fazendo com que nós estejamos numa situação nos preparando para coisas cada vez piores. O que eu quero dizer para mim e para você, que nós não precisamos ter medo. Vejam o que está escrito no livro de São Mateus, no mesmo capítulo que nós estamos abordando o assunto. São Mateus 24, verso 16. Diz assim, então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Ou seja, se você tiver condição, se você puder ir para algum lugar, comprar algum lugarzinho fora do campo, fora da cidade,
e ir para o campo seria o ideal. Por quê? Porque as coisas vão, como diz, quase que sair do controle na terra. E diz assim um finalzinho, no Espírito de Profecia também. Sai das cidades o mais depressa possível. Como essa mensagem soa ao teu ouvido? Sai da cidade o mais depressa possível. Para algumas pessoas soa de uma forma muito difícil. Foi como foi falado para as pessoas que viviam no cerco de Jerusalém. Se você estiver no alto, não desça para baixo. Então as pessoas vão sair. Como que eu vou deixar a Judéia e ir para o monte? É a mesma coisa hoje. Como que eu vou sair da cidade o mais rápido possível? E diz assim o Espírito de Profecia para finalizar o assunto. Repetidas vezes, o Senhor tem instruído que nosso povo deve tirar suas famílias das cidades, levando-as para o campo, onde possam produzir suas próprias provisões, pois no futuro o problema de comprar e vender será muito sério. Devemos começar agora a acatar a instrução dada inúmeras vezes. Sair das cidades para as zonas rurais, onde as casas não são aglomeradas e onde estareis livres das interferências do inimigo. Então, que Deus nos ajude a cada um, na base do possível, aceitar as recomendações do Senhor. Para as pessoas que viviam naqueles dias dos apóstolos, eles tinham que sair da Judéia, de Jerusalém, e ir para os montes. Para nós, o que Deus pede? Saiam das grandes cidades e vão para as zonas rurais. Eu gostaria de deixar uma última palavra do Senhor, que está em São Mateus 24, verso 13, e nos diz assim: mas aquele que preservar até o fim, esse será salvo. Nós teremos dias difíceis, mas que Deus nos ajude para que nós possamos preservar até o fim. Esse é o meu desejo para mim e para todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.